Tava no. Dale, dale. É bom que tem um monte de gente entrando aí, A gente não morre aqui de solidão, né, bicho? Meu medo era esse. achando que a gente vai dar. É bom que a gente vai dar aula de geografia, tá ligado? Então, deixa eu pensar, né? Deixa eu pensar. É bom que. É porque eu não sei mexer, velho. Porque o certo era o quê? O cara bota um texto aí e diz assim. O nome do que é que a gente tá fazendo. Mas enfim. Ó, vou só fazer a linha explicativa aqui, né? A livezinha tá É, aberta aí, porque simplesmente eu fui morgado, né? Eu fui dá uma brochado, explicação aí pra galera. Outra coisa. brochado pelo YouTube, Beleza. né? Que o YouTube disse que eu só posso iniciar uma gravação após 11 horas, canal aberto, né? A gente tem um canal, a gente tá recriando o canal da pandemia, né? Que é o podcast da gente sobre futebol internacional, sobre a Premier League aí e tal, que tá começando nessa semana. E, enfim, a solução foi cair aqui no Instagram, gravar aqui, extrair o áudio e postar no nosso podcast, né? O podcast que ninguém escuta, mas tá lá. Tem 25 seguidores, né, mano? 25 seguidores A, firmes, a na estrada de vontade. Jericó não foi construída do dia pra noite, né, velho? Eu não sei quem é Então, Jericó não, mas valeu. Foi importante. tá ligado? Vamos embora. Mas enfim, então bora embora, né? Para quem tá aí, enfim, a gente vai estar aqui falando sobre futebol, tá? Então, assim, é bem provável que só diminua a quantidade dos curiosos que entraram, por olhar assim, o que é que esse bicho está fazendo agora, né? Bora, E para bora quem falar de não, futebol que resolve. Vamos lá. a gente vai falar de futebol que resolve, né? Não sei se vocês sabem, mas sábado agora tá começando, e aí é bom que tem só os nomes assim, ó, tio! A gente, domingo, sim, tem que fazer toda aquela introduçãozinha, né, para poder a extração do áudio ficar legal no Vai, podcast. bicho, tu Então, tá a gente vai. enrolando muito, mano. Não, pô, como é que inicia? Tem que fazer aquele início, pô. Informando, quando começa a Premier League, a data, sexta-feira, quais são os jogos da rodada, quais são as perspectivas dos times para a temporada. Tem que Mas, fazer tudo esse pô, disclaimer. Então, bora lá. Fala, galera. Boa noite para vocês. Bom e dia, boa boa tarde, boa noite, noite. caros ouvintes, mano. Caros ouvintes, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para caros ouvintes, né? Para poder manter aí a saga da pandemia. Mas, enfim, a gente vai estar aí abrindo um pouquinho sobre esse podcast, sobre a relação que traz com a Premier League, né? Que vai estar iniciando essa sexta-feira. Ah, a ideia de hoje é fazer mais uma tier list, né? E aí espero que semana que vem já consiga estar com a nossa estrutura bem legalzinha, né? No YouTube. Mas enfim, a gente vai falar time a time, né? Começando de ordem alfabética, né? A gente vai do Arsenal até o West Ham, né? Que seria o último time É o Wolverhampton nessa... O Wolverhampton é o último, né? nessa Caramba, eu temporada já... aí. Nessa temporada é. Nessa temporada, né? Bem provável que próxima temporada não. É isso. Mas a gente vai tentar colocar aí quais foram as melhores contratações, as piores saídas, né? E tentar dar uma ideia aí de que time poderia estar cotado para o título, meio de tabela e, claro, né, a zona da degola. Que todo pernambucano conhece bem a zona da degola, né? Já que a maior torcida Menos o Náutico, da né? O Náutico tá lá, terceiro lugar, a melhor defesa das ligas nacionais. Santa Cruz morrendo de medo de ficar de férias já agora em agosto, né? É Mano, isso. é o melhor trabalho do mundo, né? Ano passado foi de férias em março. E agora é em agosto. Mas enfim, e aí, Dinho, o que é que tu tem para falar sobre o Arsenal? O Arsenal que teve uma grande quantidade de chegadas, né? A gente teve pelo menos 7 chegadas já nessa primeira abertura de janela. Como é que a gente pode tratar essa relação aí? Mano, das contratações do Arsenal, né? O Arsenal é o Náutico da Inglaterra, nada, nada, nada aí morre na praia. Vejo o Zubimendi como a grande contratação da temporada, já que ele vem para fechar essa trinca de meio de campo.
sempre o meio-campo do Arsenal vem forte nos últimos anos, mas falta alguém para dar uma liga ali com o Rice e com o próprio Odegaard, né? O Odegaard na criação, o Rice fazendo essa transição do meio de campo da defesa para o ataque, mas falta um cara ali que saiba sair jogando, né? O Thomas Partey vai sair do clube esse ano, é um cara que vinha fazendo essa função há algum tempo, e agora o Partey sai e é o momento do Arsenal tentar acertar em mais um jogador de criação que tanto marque como crie, né? Eu digo que o Zubimendi é o Rodri do Arsenal. É a tentativa do Arsenal de ter seu próprio Rodri que joga lá no Manchester City e que agora sai da Real Sociedade e tenta fazer frente na Premier League. Acho que eu voltei, não travada aí no meu, mas enfim. Isso, fiquei na dúvida Ah, aí. beleza, beleza, voltei. O Mas eu tava Gyökeres, escutando o que tava falando. tranquilo. O Gyökeres é um atacante que está no auge da carreira, né? De 2 anos brilhantes pelo Sporting de Portugal, mas não é um cara que eu arriscaria para ser meu 9 não, velho. É um cara que jogou 2 temporadas na vida toda, jogou bem Série B, a Championship, lá da Inglaterra. Pelo preço, na casa dos 60 milhões. É um preço mediano, se a gente for olhar as contratações do Liverpool, as contratações do Newcastle, o preço que o Chelsea quer pelo Nicolas Jackson. Então foi um preço Não, bom. e Pode se você falar. analisar direitinho, é um jogador de mais de 25 anos, né, já beirando os 28. E o próprio Zubimendi, que é um volante, normalmente não é uma contratação de alto valor, ele atingiu patamares de valores mais altos do que o do O Gyökeres, próprio né? Porque Guiocres. 70 milhões de euros foi o estimado aí para a compra de Zubimendi. E olhe que os dois vêm de fora da Inglaterra, né? Que normalmente a gente, quando tem contratação dentro da Inglaterra, há aquela supervalorização, né? A gente tem essa Isso, relação muito isso. estreita. Pela própria cota de TV, né, da Inglaterra. Quando a gente vai olhar as premiações de um Sunderland saindo de uma Championship, indo para uma Premier League, receber mais do que o campeão italiano. Então, assim, você já tira que o campeonato para vender para lá tem que ser caro mesmo, porque os caras ganham muito dinheiro, velho. Então, É, e nessa linha, é só tu analisar, por exemplo, a contratação de Madueke, que vem por 55 milhões, e não é um jogador chega para ser titular, né? Ele chega para ser não, um não. cartucho de Não, Martinelli. ele vem para dar opção, né? Dar opção para o segundo tempo, ter uma opção durante uma temporada longa. É a mesma coisa do Mosqueira, vem para a zaga para ver o que ele pode ser de jogador. Não o jogador que ele é agora, o zagueiro que veio do Valência. Então, assim, o Noga, o que para ribar a zaga é só para estar ali mesmo, ter um goleiro que entre, mas que não vai brigar nem pela titularidade. Então, o Arsenal tanto prepara para o time titular, como para ter um corpo, um elenco que joga uma temporada com bastante jogos, né? E É, aí, até para porque quem o jogou Arsenal. para quem jogou Não, com o rapidinho. Mikel Merino no ataque, jogando de 9, só para ser um volante alto ali, o Guiocos vem para ser titular absoluto. Não, então, só para colocar uma situação, porque assim, essa temporada é uma das temporadas em que os times grandes, né, o chamado Big Six, eles tiveram umas baixas bem grandes, assim, né? Se você analisar direitinho, teve uma redução. Só o Chelsea, né, que não tem enxugado o elenco, né? O Chelsea tem quase 5 times titulares aí, mas, ou talvez tem quase 5 times e nenhum titular. Essa Isso. parte é bem. Mas quando a gente vai para essa relação de dispensas, né, a gente tem aí dispensas de Marquinhos, né, que foi e voltou para o mercado brasileiro e hoje está aí no Cruzeiro. Você tem a saída de Jorginho, que vem aqui para cá, para o Flamengo. Você tem a saída de Thomas Partey, né, que chega como solução e agora já é colocado como jogador descartável. E você tem a saída de Neto, né, que foi o goleiro, o chamado goleiro para compor elenco, que é justamente esse que sai para dar espaço Por quê, pá? para a entrada de Kepa, né? E aí, quando a gente sai do Arsenal, né, que é um time de grande porte, a gente cai no Aston Villa, que é um time que fica naquela variação, né, de meio de tabela para cima, meio de tabela para cima, joga ali uma Liga Europa, uma Conference League, mas nunca
dar uma vigorada máxima na Liga dos Campeões, né? Ano passado teve aí a sua participação, mas todo mundo esperou alguma coisa e no fim não veio nada, né? Eu acho que o Aston Villa fez uma contratação de meio de janela na temporada passada melhor do que o próprio torcedor do Aston Villa poderia acreditar, né? Traz o Rashford, o Marco Asensio, que não são jogadores de Aston Villa contratar, talvez o futebol de Rashford e de Asensio no ano passado seja esse futebol de meio de tabela mesmo. Mas para esse time fazer um investimento desse poderio, eu acredito que é muito difícil eles fazerem. Foram bem modestos nessa janela. Achei que fosse contratar mais, pela perspectiva em campeonatos, não só dentro da Inglaterra, mas em toda a Europa, né? Mas vieram abaixo do que eu esperava. Eu Confesso acho que o que eu Aston Villa esperava deve estar mais. fazendo, eu acho que o Aston Villa deve estar entrando para contratações, não agora na abertura do campeonato, né? Que você tem esse período de janela, né? Que é o período de janela com o campeonato em andamento, né? Que Uhum. vai até o dia 31 de agosto. Então agora a gente já tem uma rotação muito grande de elenco. Eu acho que o Aston Villa vai pegar justamente aquela sobra, sabe? Aquele jogador custo zero. Aqueles jogadores dispensáveis dos grandes times. Acredito que a galera que vai ser não dispensada, mas a galera que vai entrar em negociação, né? Porque jogador bom que tá saindo de graça, ele já foi para grande clube, né? Então eu acho que ele vai ali para um cara que o Chelsea tentou negociar e não conseguiu. No Cuncun, Nicolas Jackson, que é muito difícil ficar no Chelsea, porque 9 centroavante geralmente tem uma rotatividade muito alta. Então eu acredito que eles vão nesse tipo de contratação. Disputar com Everton, West Ham, Wolverhampton, com o Nottingham Forest por contratação. Eu acho que esse é o nicho do Aston Villa. Buscar jogador aí nesses clubes ou contratações que esses clubes querem. Ou então arriscar, né? Ir lá na França, tentar buscar 2, 3 jogadores lá, jogadores fortes fisicamente. Vai na Turquia, tenta pegar um destaque. No, no, Na Série B da Europa, né? Vai lá na Série B da Europa, pega quem está se destacando e quem o Big Six não tem coragem de contratar ainda. Não, então, é importante até só para não fazer a linha que a gente não é uma galera da geografia, né? Aston Villa que tem uma relevância bem importante assim, né? Dentro do cenário londrino, já que é o famoso time da coroa, né? É muito comum a galera lá do Principado, do Reinado Britânico lá, torcer pro Aston Villa. E aí, passando para o Bournemouth, né? A gente vai ter aí também contratações muito rasteiras e a gente tá falando de um time que tem muito tá ficando muito famoso por uma gestão financeira muito bem equalizada, né, com uma captação de atletas, coisa que, por exemplo, o Benfica e Porto conseguiam fazer no início do século, né? O Bournemouth vem se tornando esse possível time, até porque as cotas inglesas permitem que contratações de jovens com altos valores aconteçam, como por exemplo a história do House, né? Do Hausen, né? Que vai aí para o Real Madrid por 62 milhões de euros. Eu acho que é É, a grande é o grande movimentação investimento, do clube. grande movimento. Porque, por exemplo, a contratação do até agora, Petrovic, terceiro goleiro do Chelsea, né? Goleiro Goleiro de criticado, empréstimo que o Chelsea contratou para tentar valorizar, porque jogava a Premier League. exatamente. Uma E reposição para o o lateral lateral esquerdo, que esquerdo, vai para o Liverpool. aí ainda tem a ideia do Kerkez, né? Que também é um jogador de 22 anos só, que o Bournemouth foi lá, achou e aí tá dando rentabilidade financeira, né? Eu acho que é um time para a gente analisar como ele vai se estabilizar ali naquela meioca. Fica ali, quase cai, mas não cai, mantém os times. Porque, por exemplo, o goleiro Neto, né, que é um goleiro veterano do Brasil, ele sai do Barcelona, pô, para ir pro Bournemouth, né? Tudo bem que ele era banco, mas ele sai de um Barcelona para ir jogar a Premier League. Mas o caso do Neto no Arsenal e no Barcelona é aquele caso, né, velho? O goleiro, o goleiro titular tem que ser bom e o reserva não pode ser um pouco bom. Ele tem que ter uma distância para o reserva não querer estar disputando titularidade, né? Eu acho que o Neto tem muito disso.
O Neto não tinha condições nenhuma de brigar com o Destegen por titularidade. E mesmo o Arsenal mudando de goleiro, ele não tinha condições de ser titular do Arsenal. Ele é Não, jogador de Bournemouth, de Brentford, de clube que vai brigar para não cair ou ficar ali no meio da tabela quando faz um bom campeonato. Ó, sobre o Brentford, eu acho que tem 2 pontos a ser destacados aí. Um é o retorno de Jordan Henderson à Premier League, depois da saída dele para o mundo árabe, ele descobriu que no mundo árabe as coisas não eram bem assim. E a venda, né, de Bueno, né? Acho que a venda de Bueno para o Manchester United foi assim um dos grandes pontos desse Brentford, que inclusive teve nesse jogador a sua estrela, né? Já que a maioria das vezes, para quem assistiu a Premier League no ano passado, viu que as jogadas recorriam sempre para esse setor direito, né? Do campo, justamente pelo arrastar dele, da bola. A gente tem a chegada de Kelleher, né? Que é aquele goleiro que fingia ser Reserva, uma coisa e descobriu que era reserva do reserva, né? Mas assim, enfim, acho, talvez ele venha para ser titular, né? também acho, Venha para ser também acho. titular. A saída do Mbemo pro Manchester. No auge da carreira, eu acho que o Manchester, quando a gente chegar no Manchester, eu vou falar, no Nike, trazer jogadores que estejam no auge da carreira. Foi um jogador caro pra caramba, mais do que a metade do preço da SAF do Santa Cruz. É isso que eu me pego, como é que pode um jogador mediano valer quase a SAF do Santa Cruz? Uma SAF do E Santa Cruz com jogar uma o ano Arruda, viu? todo. Uma Arruda sendo da SAF, viu? Então, a gente tem esse problema aí, mas é do Santa Cruz. O Henderson vem para dar experiência ao clube. Não acho que seja o Scout olhou o Henderson e ele se encaixa no modelo de jogo. Eu acho que é mais a experiência de vestiário. Eu acho que é mais um cara para estar ali brigando, mais do que seja jogando, né? Eu acho que é para dar experiência, tentar jogar, ter experiência em competições europeias, mas para ser titular, não. Fica com o Issá, né? O Issá ainda, que eu acho que é uma cara de reserva de Tottenham. E o Mbemo eu achava que era um jogador para ir para o Liverpool. Eu sempre achei ele com o estilo do Liverpool, um cara para substituir o Salah, mas não à altura do Salah não Salah, saiu. mas um cara para ficar ali. Beleza? É que Salah não saiu, né? Aí Isso. ele sabia que lá ia ser banco do banco. Mas passando agora para o Brighton, que é um desses times, né? O Brighton Hanover, né? Time da faixa litorânea ali do sul da Inglaterra. É, é um time que, assim como a gente falou do Brentford, Vem passou um fazendo tempo boas ali contratações, bons investimentos, deixa sempre os jogadores caras. de barato. Pega o cara titular, pega o cara barato, faz o cara titular, o cara joga um ano e meio, 2 anos, já entra no imaginário do torcedor que pode ser titular em um time grande. Quando você pensa em alguns jogadores para certas posições, você olha jogadores do Brighton e diz assim, talvez esse aqui chega, né? Agora, quem vem muito contratando do Brighton é o próprio Chelsea, né? O Brighton é a categoria de base, a escolinha do Chelsea. É o Ipatinga do Cruzeiro nos anos 2000. É o Porto do esporte. Isso. Você vai lá, deixa os caras lá jogando. Se der certo, tu vai lá e contrata. Se der errado, tu deixa ele por lá mesmo. Eles têm um investimento no futebol sul-americano também muito grande, vem dando certo em alguns nomes. Conseguiu vender um volante por um preço de centroavante, que é o Moisés Caicedo. Pegou o Valentim Barcos, que era a revelação aqui do Boca, deu errado. Então, nem tudo dá certo, nem tudo também vai dar errado. E eles vão fazendo boas contratações e aposta, né? Vai aqui na América, depois vai muito na Itália buscar principalmente jogador defensivo, jogador do meio campo, e vai tentando, né? Vem com o Mitoma no ataque, o cara que estuda drible e erra drible em campo, né? Não sei como é que é isso. Também. Tem que melhorar a finalização. Perde o João Pedro, que vem para ser um grande nome do Chelsea no Mundial, aquele 9 com boa movimentação, um cara que tenta criar jogo, um cara que tenta chutar de fora da área, um estilo de centroavante que está sendo investido na Inglaterra, né? Então, o Hugo
Ekitike, que vai pro Liverpool, o próprio Isaac. São uma galera que sabe jogar bola e que sabe fazer gol também. Então, são bons investimentos que o Brighton vem fazendo para tentar suprir as perdas, né? Se você pegar nome por nome, você vai acreditar que o time vai estar mais fraco esse ano. Mas quando tu olha pelo Vai, lado principalmente porque financeiro, esse ano. os caras que saíram, os caras que chegaram, são peças de reposição para tentar ganhar dinheiro no futuro. Não fazer boa campanha agora, é pensar em dinheiro para Não, o isso aí futuro. é. Isso aí é porque eles, por exemplo, a saída do Estupiñán é uma saída importante porque Estupiñán, assim como Mitoma, era um dos jogadores base, né, do estilo de jogo, inclusive, né? Já que o Brighton ele fazia um sistema de linha de 5, né, com abertura para essa saída de laterais rápidos. Chegamos aí no Burnley, né, que é Esse aí um cai. time. Oi? Esse aí cai. Pô, velho, mas ó, vou te falar as contratações, viu? O Walker, que chega para ser um zagueiro lateral de luxo, né? Você traz o Mano, Tony, que esse é. cara tá com problemas pessoais, mano. Não, O tá sair do chegando. Manchester City para ir para um Milan falido e agora cair no Burnley. Não, eu acho que ele tem que repensar a carreira, repensar alguns passos que ele tem que dar, fora de campo também. Procurar ajuda, porque, mano, carreira assim não vinga, não. Acho que nem no Burnley ele joga. Ou então, mas aí vê, ele trouxe o Edward, zagueiro, atacante que fez parceria com o O Gyökeres, né, Gyökeres. no Sporting, assim, é aquele coadjuvante fraco, né, paia, mas que sabe jogar. Eu acho que o E Edward é um cara que é bom para Championship e é fraco para Premier League. não é nessa linha, mas enfim, é um time para brigar para não cair, mas tem nomes. Tô passando por quê? Porque agora a gente tá chegando no Chelsea, né? Que é um time Aham. que dá pauta de fala. E aí, como a gente também tem aquele receio de que a live do Instagram também só dure 1 hora, a gente precisa dar aquela Aham, encaminhada. tem que adiantar. Vamos lá. Aí, bora lá, Chelsea, vai lá. Pra mim, É, rapidinho. vá. Nicolas Jackson não dura muito tempo porque simplesmente o Chelsea saiu indo atrás de Gittens, João Pedro, Dilep, certo? Certo. Nessa linha, até o próprio Dilep já é um jogador a ser emprestado. Não, não acho. Porque, mas o Chelsea está atrás de outro atacante, ainda está atrás de outro centroavante. Eu acho que o Dilep é aquele cara que grosso, Vai, é aquele cara que vai mudar o estilo. É um jogador que eu acho que em alguns momentos o Chelsea não tinha no elenco ano passado. De tu tá no desespero, jogar bola na área. Eu acho que ele é esse cara. Agora ele é canela dura, né, velho? Quando o cara é canela dura, assim, pra quem é brasileiro, querer defender um cara canela dura é bem complicado. Se o Chelsea não traz o João Pedro durante o Mundial, o Chelsea será eliminado fácil, fácil. era. E o Liam Delap é um jogador que não gera jogo. A bola chega nele e morre. Ou ele vai tentar finalizar, ou a jogada vai morrer com ele. O Baidoo Gittens, te confesso, para ser a contratação mais cara da temporada, é um cara que eu acho que ainda vai brigar para ser titular. Eu acho que Também não acho que. se o Chelsea coloca o Palmer, como terminou o Mundial, jogando pelo lado direito e indo para o meio, o Baidoo Gittens não vai ser titular, Vai não. porque uma das pontas já vai ser do Palmer. O Estevão, quando ele é contratado pelo Chelsea, ele diz que quer jogar como 10, quer jogar centralizado. Não acho que o Estevão seja esse jogador tão bom que consiga jogar pelo meio, criar, e se criar na Premier League. Eu acho que é um cara que vai ter muito trabalho para poder jogar. Talvez na ponta direita, ele e o Palma se revezando. Quem joga no meio, quem joga lá na ponta, ele consiga jogar. Mas os melhores jogos do Chelsea no Mundial, que a gente vai tirar como referência, que são os últimos jogos, foi com o Chelsea com o meio de campo mais forte fisicamente, com o James jogando como jogava no West Bromwich, de volante, zagueiro, jogando centralizado ali, sempre pela faixa do meio, sem ser pela lateral, fortalecendo esse meio de campo fisicamente,
com o Caicedo, e o Enzo indo marcar lá na frente a saída de jogo do time adversário. O Enzo é outro cara que eu fico muito na dúvida, que é um cara que se acha craque. Eu acho que alguém tem que chegar para ele, dizer a ele, baixar a bola, porque ele quer jogar livre no meio de campo, flutuando, como se ele fosse craque. Quem joga em meio de Mas, campo flutuando é de Maria, mano, que é craque, né? Enzo não, tá ligado? Enzo Fernandes. mas a mídia Então, coloca ele. então o Chelsea precisa encontrar essa terceira peça do meio de campo. O que o Arsenal faz com o Zubimendi para fechar uma trinca no meio de campo, o Chelsea deveria buscar agora. O Lavia, eu achava que seria esse jogador, mas joga 2 jogos, machuca. O cara fez 100 jogos seguidos sem se machucar. Chegou no Chelsea, joga 12 e machuca. Então, é bem complicado fechar esse meio de campo do Chelsea. Em relação do ataque, eu acho que o João Pedro vai dar conta. Eu acredito que o Pedro Neto não é o jogador que deve ser titular. Eu acho o Pedro Neto um jogador muito irregular, principalmente que vai jogar no Chelsea, Premier League, campeonato. É um cara que no contra-ataque é excepcional, mas para ser titular de um Chelsea que quer ganhar tudo, que investe para ganhar tudo, eu acho um cara ainda fraco, tá ligado? O Essugo, eu acho que é um cara para pegar rodagem ainda, é um cara que não tem como jogar na frente de Lávia. Eu acho que o Andrei Santos ainda está na frente dele, apesar que eu não sei se o Maresca vai querer continuar com ele, mas fez um campeonato excepcional ano passado na França, eu acho que merece ficar nesse time. E o do restante é saída, né, velho? Eu acho que o Chelsea investiu 1,5 bilhão, 2 bilhões se a gente juntar outras janelas, e não tem um time titular. Falta um cara no meio de campo, falta um cara no ataque, falta um cara na lateral direita. O lateral esquerdo é um Porque aqui lateral os que caras, a taticamente, gente tem é, cara. taticamente o Cucurella é muito Analisinho. bom, mas bola chegou no pé dele, ele recua. Então, assim, quando pega um time fechado, o Cucurella não ajuda em nada. Então, é um time que tem que liberar muito jogador para poder oxigenar o elenco e depois fazer algumas contratações. Olha direitinho, pô. Se tu olhar, o Chelsea de saída são, é o primeiro time que eu vejo que você tem quatro goleiros saindo. Vendidos. Quatro goleiros. E olha que assim, não foram quatro goleiros aleatórios, foram quatro goleiros já com rodagem, que estavam lá, esquentando no banco, porque o Chelsea saiu contratando malucamente. O Por Petro... exemplo, o Sanches não é cotado para ser o grande goleiro ainda, pô. Não, não, não. O time, É o time com 7 goleiros na temporada. Nenhum com condições de ser titular. É a mesma coisa do Santa Cruz com o Roquene e de Felipe Alves. Tem 2 goleiros brigando por posição e nenhum presta. Ei, mas na moral, rapidinho. Falando em Santa Cruz. O lance do gol. Com a câmera filmando Felipe Alves. Dando um sorrisinho. Sério, velho? Não chega a ver esse vídeo, não, velho. Muito bom, porra. Eu É acho que é muito bom. tirado de contexto. É muito... É outro jogo. Eu acho que o cara não faria isso, não, velho. Eu acho que isso é uma questão de não É, ser bom e ruim, é uma questão de caráter. ele tem uma idade suficiente para não Não, cometer não, tal não erro. cair numa besteira dessa, tá ligado? Mas o salário que é pago para ele, pegar banco para Rockland é para se ferrar. Não era pra nem Mas ter em sido. Crystal Palace, timezinho rápido também de ser falado, é aquele time que é o famoso time que dá estresse para time grande quando joga fora de casa, né? O Crystal Palace parece que ganha mais quando vai na casa dos times grandes do que quando joga dentro de casa. Toda temporada é isso, né? Vai no Anfield, faz estresse, é, vai na casa do Manchester City, né? No Stamford Bridge, E vai fazer atrapalha. estresse. É Eu, sempre assim. eu já tô O Crystal cansado Palace de é o assistir. Eu tô cansado de assistir jogo do Crystal Palace, que ele abre 1-2-0 no City e depois leva o é, empate, a virada. Sempre ele atrapalha o City. Sempre no começo do jogo ele tá fazendo gol. exatamente, exatamente. Mas enfim, né? É um time que não teve nenhuma movimentação de grande porte, né? Até as saídas mesmo, a gente não tem saídas também de grande porte. Nenhuma contratação foi feita assim Excepcional. de Everton, time que precisa se reajustar, um time da cidade de Liverpool, né? Que precisa se reajustar Seu porque rival. já vem de 4 temporadas aí brigando para não cair. Claro que na última temporada a briga para não cair também fez parte de uma punição financeira, uma punição de pontos, né, que o time sofreu. E aí o time continuar foi muito bom.
Traz aí o Carlos Alcaraz, que não brilhou aqui no Flamengo, no Campeonato Brasileiro. Eu não sei como é que esse cara vai rodar lá no Campeonato Inglês, né? Mas às vezes, né, tem aqueles jogadores que Estilo, né, se velho? adaptam, adaptam ao estilo de jogo ao invés do futebol em si. Mas é outro time também que não teve muitas saídas de grande nível. Uma que me surpreendeu, né, e é importante entender, Calvert-Lewin. Bichado, Esse aí é bichado. um jogador que se quebra. Mas do Correr, o cara foi volante, atacante, foi tudo pro Everton. Begovic, que eu acho que é idade, né? Então, assim, não tinha para que continuar. A mesma coisa é o Ashley Young, que também é outro que sai, que eu achei que ia se aposentar, mas não, né? Ele ainda Não, está em não. busca de novo. É, É, eu acho que a saída do Everton é muito de um elenco que ele monta de jogadores que poderiam ter rendido mais, já estavam no clube há alguns anos e agora, por falta de rendimento, vai acabando o contrato, o clube não consegue, não se esforça para renovar. Eu acho que da lista das saídas, o Cláudio Lewis, eu acho que é por questão física mesmo. Eu acho que pelo salário que recebe, pelo salário que queria receber para continuar no clube, se torna oneroso. Talvez o custo-benefício de manter o Cláudio Lewis não seja tão bom. A saída do Correio. Eu acredito que é não renovação. Eu acho que o do Correio tem espaço ainda na Premier League, principalmente desses clubes. Todos esses times que subiram e que brigaram para não cair ano passado, ele tem vaga, né? Aquela dupla com o Onaná, forte fisicamente ali no meio de campo, gerava muito trabalho para alguns clubes, principalmente time como o Chelsea, que tinha um meia leve, como o Palmer, times que tem um meia mais franzino, que tenta jogar entre a linha do zagueiro e volante, tinha dificuldade de jogar contra o Naná e do Correr. e do Correr. Então, é uma perda para o meio de campo, é uma renovação, é tentar se remontar, tentar fazer o clube voltar a vencer. Já vi times do Everton bem melhor, que eu achava que brigaria com algum time do Big Six pela Europa League, pela Champions League, não vingou. Então, eu não espero muito do Everton aí, não. Eu acho que o Everton é um passo atrás para tentar dois à frente em outras temporadas. Eu acho que é tentar melhorar o elenco posição por posição. O Everton tentou ir atrás do retorno de Richarlison, né? Só que com a saída do ponto esquerda coreano, como é o nome dele? Caramba, Tom, Son. É, Richarlison ele se torna aí esse jogador coringa para fazer qualquer setor do ataque, né? E outra, o Tottenham agora no retorno dele, né? Que ele retoma justamente na final e mostra que ele tem seu valor. Então, assim, o Tottenham acabou segurando ele. Chegamos no Fulham, time que não tem movimentação basicamente nenhuma, porque a única movimentação foi trazer o goleiro já velho, sabe? E vem do Montpellier da França. A gente tem a saída aí de William, que ninguém sabe se ele sai ou se ele volta, que ele sempre é dado como carta fora do sai, baralho. só que aí ele renova com alguém, né? E chegamos no Leeds, que é um time que acabou de subir da segunda temporada, da segunda divisão. Lembrando que times na Inglaterra que sobem da segunda divisão sobem com um determinado potencial. Porém, o Leeds ele foi atrás do campeonato estrangeiro, né? Ele não foi Isso. contratado dentro da própria Inglaterra, né? E aí a única contratação na Inglaterra que ele traz é o Longstaff, que estava perdendo espaço para a trinca Joelinton, Bruno Guimarães e Tonali, né? Lembrando que Tonali tem um desejo de voltar para a Itália, né? Tem aí as estimativas de retorno dele para a Itália. Mas eu quero ver o Lucas Perry, vendo se ele vai ter que ser titular nesse Leeds e se ele vai mostrar ser um cara importante, né? Das contratações do Leeds, entre os que subiram, se eu tivesse que apostar em. Que eu não vou fazer essa aposta. Um dos três que pode permanecer, para mim, é o Leeds. Eu acho que é um time que tem seu estilo de futebol
de bola longa, daquele antigo futebol inglês, ainda em execução. Eu acho que é um time que consegue fazer alguns gols, consegue jogar, tem torcida, consegue é, jogar contra os clubes grandes sem ter aquele medo, sabe? De que, tô jogando contra. Não, acho que ele consegue jogar. Então, dos que subiram, eu apostaria nesse. Ao menos, se fosse para apostar em quem termina na frente na tabela, apostaria no Leeds, entre os três que subiram. Gostei das contratações. O, o Nemecha estava no Wolfsburg, da Alemanha, mas já é um jogador que jogou no Campeonato Inglês, ele é do A-City, né? Então, assim. Não, é esse Nemesha, não. Esse Nemesha é o do. É Wolfsburg, não, pô. Esse Nemesha que era do do City. Borussia. É do Ele Borussia. hoje joga de meio campo no Borussia No Dortmund. Borussia. No Ele era Borussia. atacante do Manchester É, City. E aí isso. ele é um Joelton da vida, porque ele é um cara de quase 1,90, com uma boa disposição física, e aí ele virou meio campo. Esse daí é o do Borussia, né? Então, É, retiro o que eu disse, retiro o que eu disse. é esse Nemesha Jogador do ruim. Wolfsburg. Eu pensei que era do Liverpool. City, mano. Liverpool traz aí o Florian Wirtz, meia que vem por 125 milhões de euros. Esse foi pago caro porque esse é aquele famoso jogador que foi pro leilão, né? É aquele famoso jogador que, se não desse muito, alguém chegaria e levava. Acho ele uma contratação muito massa, pensando que esse Liverpool ele tem uma variação muito boa entre o 4-3-3 e o 4-4-2, porque hoje o Salah não é mais esse jogador que faz a ponta de fato, não tem mais aquela explosão física para arrastar a bola do meio campo até a área do Não, adversário. ele puxa um contra-ataque e volta de Uber para Isso, o ajudar Salah a zaga. hoje... Volta de Uber. O Salah hoje ele é um jogador que ataca ali no terceiro quarto do campo, né? E aí ele vai ali do terço do campo até a grande área. Então, um 4-4-2 ali é o mais ideal. Por isso que os atacantes que o Liverpool traz não são atacantes fixos, né? Para poder se desfazer justamente do Darwin Núñez, que é esse atacante que não consegue servir para essa mobilidade do Não Liverpool. serve para Então, mobilidade, não serviu para fazer gol, não serviu para ganhar bola no corpo, não serviu para nada, né? exatamente. Tive uma brigar com os torcedores aqui. Isso aí foi legal. Pra... Eu acho que Foi bem. dentro das contratações que eu vi do Big Six, as contratações que eu mais gostei foram as contratações do Liverpool. Eu acho que por ser campeão, ele se permitiu ir em pontos específicos e investir caro em peças assim. Preciso de um lateral direito. Fui lá e trouxe o Frimpong. Um lateral e outra, não é qualquer lateral direito. Ele precisava de um lateral direito ofensivo. Isso. Então, ele foi Preciso atrás de do. um, preciso de um lateral esquerdo. Trouxeram um lateral Porque o meu tá esquerdo que velho. sobe e volta o tempo todo. Lembra muito o Porque o meu tá Robertson. velho. Então, assim, Exatamente. eles foram em contratações que futebol não é uma ciência exata, né? Mas, assim, o índice de erro, a probabilidade de erro nas contratações do Liverpool eu acho muito baixa, velho. Eu acho que Florian Wirtz fica muito em evidência por conta do valor que ele foi, né? Então, pelo valor que foi, ele se torna uma aposta. Não pelo jogador que ele é e o jogador que ele vai vir a ser. O que a gente vai discutir aqui é, ele é um jogador de 125 milhões agora, ou o Liverpool Eu acho. contratou achando que ele vai ser 150 no futuro. Porque teve um Coutinho nessa situação, sabe? Poxa, cara, Então, mas eu acho que ele vem numa diferença de Coutinho, que Coutinho não carregava o time que jogava. isso. Eu Não, eu acho, estou eu dizendo acho a questão dos valores que é contratado e do valor que isso. é vendido. Tá ligado? Acho que é. Mas o Liverpool com essas contratações ele consegue ter uma variação de time, né? Porque assim, ele se desfaz de Luiz Dias, né? Ele se desfaz de Arnold. E o resto que ele se desfaz não é titular, pô. Tipo, Quansah era titular, era pela contusão da maioria dos seus jogadores. Mas é bem provável que o Liverpool ainda traga um zagueiro de fato. E Um precisa. zagueiro. É, O, o resto é saída assim, tipo, aquela relavra, vem mais ele.
Eu acho que a saída, velho, é de jogadores que estavam ali no elenco que não viraram. E não são essas contratações todas caras que você diga assim, o Liverpool perdeu um dinheiro aqui. Não. Eu acho que faz parte do ciclo do futebol, né? O cara não vira num time, tem que sair. Torcedor que fica achando que um jogador que jogou na base do esporte há 10 anos atrás, que agora joga na Tailândia e fez 50 gols. Era pro esporte ter segurado. Não, pô, naquele momento o cara não estava conseguindo jogar, não encaixava, o cara tem que sair mesmo. Não é todo mundo da base que vai virar craque. E não tem bola de cristal para tu achar que, porque o cara não jogou aqui, daqui a 5 anos o cara tá arrasando em outro time, sabe? Então são jogadores que, nesse momento, saindo do Liverpool, são jogadores que não fazem falta, sabe? Então, a galera que chega no Liverpool, gostei bastante. Para mim não veio a pergunta, mas do Big Six, ou até do campeonato mesmo, são as melhores contratações em termos de nível técnico, como diz Carlos Alberto. Quando a gente vai comparar, inclusive, com o seu concorrente principal, que é o Manchester City, a gente já pega justamente essa disparidade contratual, né? O City, claro, o City ele tem ainda uma porrada de jogador que ele precisa reabilitar, porque a maioria dos seus craques jogaram em baixa. O Haaland mesmo é um grande exemplo disso, porque assim, tem toda aquela ideia de que o Haaland é o grande jogador, né? Mas, poxa, se for analisar pelas últimas temporadas aí, ele tá devendo em algumas estruturas. É porque Mas, dentro desse esquema, as temporadas antes de Haaland chegar no City, você percebia que a bola circulava a área, ia de um lado para o outro e ninguém chutava. Então o Haaland é contratado para ser aquele chuta-chuta que o time precisava, sendo que o Haaland é um jogador que depende muito do time. Ele depende muito do que o time está produzindo, quantas vezes a bola vai chegar para ele poder fazer um gol. Então, o time foi abaixo, De Bruyne, Gundogan, não teve um ponta direita que fez o que Mahrez fazia, o Doku, o corre ou pensa. Então, assim, não foi um time que conseguiu jogar realmente. Se você pega a pontuação do Manchester City, eu acho que é uma pontuação nem a primeira temporada de Pep Guardiola ele deve ter feito tão pouco ponto. Acho que é 71 pontos na temporada passada. E o campeão é campeão com 84. É tanto que o campeão leva um sacode em 2 jogos na Champions para o PSG. Então, assim, foi um campeonato inglês que, se a gente vai analisar a temporada passada, deixa a desejar, sabe? Deixa a desejar. acho que a contratação para poder elogiar do City é o Sheik, né? Esse cara eu quero ver na Premier. Manchester United, o Calma, time mano. decadente. Calma, Que mano. foi, pô? Não tem O, o que o, pra falar ainda. o jogador que vem do Milan, o holandês, vem para fechar o meio de campo com o Rodri, né? Você quer falar de Heinz, que é para ser Ele tanto ele joga com o como Rodri ou ele joga sem o Rodri? para mim esse cara ele vai ser um terceiro zagueiro ali, pô. Ele vai jogar com o Rodri. O City vai voltar a ter aquele sistema de 3 zagueiros. Pode Cena. olhar pelo Mundial. Gostei do Porque Etnori, o viu? Adriano, mas o Gostei do Adnori Etnori. ele vai ser um ala esquerda. Gostei do Etnori. Confesso. Eu vinha gostando dele nas 2 últimas temporadas. As Posse agora saídas, para as saídas do City, que a gente não comentou, são para fazer caixa. E o Perrone, eu acho que é aquele cara que pode brilhar em outro time e a gente vai dizer, pô, como é que o City deixou sair? e De Bruyne é aquele contrato mais estranho do mundo de produtividade, dizendo que ele é o melhor de todos e aí bora ver ele agora no Napoli, que é em outra realidade. Mas enfim, Manchester United, chegadas do digníssimo Matheus Cunha, e você é crítico pra caramba e eu acho que esse bicho vai voltar a dar alegria para Bruno Fernandes, Para a família que dele, né? não, Eu acho que a única calma, alegria que ele der é para tu e para a família dele. não, pô, ele vai trazer alegria para Bruno Fernandes, que finalmente vai ter alguém na frente para poder lhe dar o espaço dele É e que fazer esse gol. bicho é do CT de Barão, Sim, sim, seria de Barão. daqui. É de Barão, pô. Aham, Ele jogou no Barão, jogou exatamente. com o Barão, tá ligado? Na escolinha de Barão, pô. Jogou, jogou, jogou. Ele tem uma historinha aqui. Eu acho que ele jogava É, pagando isso.
faz isso não, pô, porque, ó, analisa direitinho. Tu traz Cunha e Bueno, certo? O resto é jogador defensivo. E trouxe o Sesco, viu? O Benjamin Sesco. Acabou de trazer, Fechou hoje, agora à noite. Então, foi, assim, tu acabou. tem uma linha de frente, tu tem 3 atacantes que tu contrata, o Embemou fazendo a ponta direita vai ter que correr, voltando, feito um filho da peste, porque tu jogar com Matheus Cunha, Sesco e Embemou, se tu jogar com os 3 na mesma linha, ninguém marca. Ele, Matheus Cunha, é um atacante que marca. A não ser que Matheus Cunha venha fazer o que Joelito começou fazendo para o lado de volante. E o Matheus Cunha vinha jogando por trás de um centroavante. Exatamente, eu acho que é por isso que traz o Sesco, pô. Tá ligado? Quem é esse ponto esquerda? O Garnacho vai sair. Não tem. Então, para mim, das Para contratações. mim, ele vai voltar a jogar, ele vai voltar a jogar com o Bruno Fernandes, fazendo o meia para dentro. Deixa eu falar uma coisa a você. Chegou uma pessoa aí na live querendo comemorar uma vitória do Corinthians ontem, né? É o título do Corinthians no ano, ganhar do Palmeiras, né? Então, primeira vitória do Corinthians contra o Palmeiras sem a ajuda da arbitragem, depois que colocaram o VAR. Tem que comemorar, viu? Viu, Willow? Comemore bastante, amigo. Para mim, a grande visão de contratação do Nike, o grande perfil, o Scouts colocou, é trazer jogador no auge, né? Eu acho que o Embemô, o Sesco e o próprio Matheus Cunha são jogadores que vivem o auge. Então, quando tu contrata um jogador no auge, ele vai ser caro, mas a chance dele dar errado é bem menor. Mesmo que esses caras só joguem 3, 4 anos, no máximo, de bom futebol, eu gostei desse perfil de contratação. Melhor do que o Chelsea. Eu tenho um sobrinho que fez 2 embaixadinhas, chutou com a esquerda, o Chelsea já tá de olho. Tá ligado? Então, assim, contratou um jogador no auge, a chance de dar errado é menor. Mas, ó, falando sobre o United e partindo para falar do Newcastle, eu quero falar sobre um jogador, que é o Elanga. Elanga, ele sai do Manchester United chutado, como se fosse o pior jogador que já se fez no United, jogando pela ponta. Elanga vai e faz o Norton ter uma das melhores temporadas, né, depois de anos. Porque ele era o principal jogador do Norton. É importante entender isso. Né? Pode colocar em vários outros jogadores, mas ele era o cara que O Gibbs White joga vôlei, né? Não, pô, calma. O Gibbs White, ele já era o jogador, já era esse jogador do Norte. Mas o Elanga, ele chega para ser justamente esse desafogo. Ele era o cara da bola do contra-ataque. Ele era o cara que fazia essa bola correr. E hoje, ele está sendo contratado pelo o Newcastle por 60 milhões. Então, assim, é para mostrar como o United ele também se tornou aquele Real Madrid dos Galácticos, tá ligado? Que contrata jogador em fase ruim, moe o jogador e o jogador depois sai parecendo que era o pior jogador do mundo. Véi, Claro, Elanga não é um dos Galácticos. eu queria, nessa live aqui, o nosso amigo Tomás. E confesso, queria Tomás aqui. Tomás é um cara que ficou bem pessimista em relação ao Nike. Então, assim, eu queria o Tomás aqui na live, porque ele começa a chorar no podcast o tempo todo, falando do Nike. Mas, meu irmão, o Manchester, o Nike, é um cemitério de jogadores, velho. Desde aquelas contratações de Van Persie. Aí você, pô, campeão. Quem chegar agora, o time vai ser campeão. Aí traz Falcão Garcia, o cara dá errado. Traz Di Maria, dá errado. Traz o Anthony comendo a bola, dá errado. Vai lá no Ajax, todo mundo dá errado. Então, assim, o Nike é um cemitério de diversos jogadores. Se eu fosse craque jogando futebol, eu não iria para o Nike, velho. Agora sim, tem uma fala bem antiga de José Mourinho, quando ele fala do Nike, que ele fala da hereditariedade do futebol, né? Futebol heritage, ele fala. E o Nike perdeu a sua característica, né? Perdeu a sua essência quando o Ferguson vai embora. E de lá para cá, o Nike perde o rumo. O último time do Nike que ganha alguma coisa assim decente é com o Mourinho, né? E ele reclamando, dizendo assim:
tô ganhando e estão reclamando. Mas quando eu for embora, esse time não ganha mais nada. E Não realmente, ganha mais nada, não ganha mais nada. exatamente. Ele tem Embora. essa construção bem básica. E aí a gente começa a entender um pouquinho, inclusive, sobre outros times que começam a ter esse patamar de crescimento, como o Newcastle, que até agora também não desempenhou nenhuma contratação de grande porte, porque assim, a que seria o Ekitike, né, que o Liverpool acabou levando, e É, a briga para manter jogadores. calma, que você não tocou no ponto. E é um ponto que me interessa. O Nottingham Forest é o Botafogo da Inglaterra. Não, pô, eu tava falando do Newcastle, calma, vou Não, chegar no então, Nottingham. você pulou, você pulou. Vamos Pulei lá. não, pô. Primeiro veio o Newcastle, pô, depois veio o Nottingham, Vamos, pô. A, B, vamos, C, D, E, pô. vamos lá. Vou pro Nottingham, pô. Bom, Vá. Jair Cunha e Igor Jesus. Tu quer falar de Botafogo mesmo? É? quero. Vamos falar do Newcastle. Vamos do Newcastle, vai. Porque Fala. assim, a gente tem o Nottingham com algumas saídas bem, assim, até importantes, né? Como o próprio Elanga e o Sousa, né? Que era um atacante de participação. Só que esses jogadores eles vêm para cá pro Brasil, né? Como o próprio Danilo, que volta pro Botafogo, e o Sousa que vai parar no Palmeiras. Eu não entendo essas movimentações, para ser bem sincero, não entendo. As movimentações do Botafogo, eu consigo entender, né? O dono Não, claro, pô. o dono, o dono do Forest quer fazer uma associação com a Eagle, né? Com a Eagle, a empresa do Joe Textor, do Botafogo, e os caras estão lavando dinheiro e comprando e vendendo jogador a um preço fora do mercado. Porque o Igor Jesus é vendido por 19 por uma proposta de 20 e tantos milhões que foi recusada no ano passado. Então, tem jogador aí que foi nessa troca entre Lyon, Botafogo e Nottingham Forest que não é no preço de mercado. Então, Cara, Jair Cunha, um zagueiro de menos de 20 anos, sair por 12 milhões, sair mais barato do que Pedro Lima. cara, agora vem, tá falando do preço do Jair, né? Que esse daí não é o que tá preso. É, o Jair, mano, saiu do Santos por 7 milhões. Foi. Se tu fala do Botafogo, que vendeu por 12, o Santos, que vendeu por 7, pelo amor de Deus, né, Santos? Tu só consegue empatar com o Sport, velho. Fala não, pô. Isso aí é assunto sensível. Mas enfim, a gente já tá em 10h13 da noite. Bora chegar no É Sunderland. 10 não. não, né? 11h13. Vamos lá, vamos adiantar. Chegar no Sunderland, time também que acabou de subir, né? Um time, inclusive, que assim, fez história, voltando pra Premier, né? Saindo da Championship. Tá vindo com aquele pacotão de retorno, né? Mas também nenhum jogador, a não ser o Excepcional. Andiga, né? O Andiga que vem do Brighton, é um jogador assim que já tem experiência de primeira divisão. E o Reinildo, né? Que eu quero ver como é que vai ser ele na Série A Correr, britânica. ele sabe. Correr e bater. Porque Correr, se ele jogou com o sabe. Simeone, sabe bater. Agora, o atacante, o ponta, que vem do Clube de Brugge, da Bélgica, eu acho que é um cara em ascensão. Eu acho que ele procura o clube errado. E não sabe jogar Premier League ainda, né? Eu acho que ele procura o clube errado. Mas se ele vai para um Brighton, se ele vai para um Wolverhampton, se ele vai para o próprio Nottingham Forest, eu acho que ele era um cara que ficasse ali no banco na primeira temporada, jogando pouco. Eu acho que ele era um cara. Porque no Sunderland ele vai ter que ser titular, né? Vai ter que ser o cara de chegar e resolver. Então eu acho que para ir para um time que vai ser rebaixado, eu não iria, porque pro Sunderland continuar nesse campeonato, não ser rebaixado, é tipo, de 10 contratações ele acertar 8. É. É muito difícil, velho. No futebol, muito difícil. Partindo para o Tottenham, a gente tem uma contratação muito forte, que é o Kudus. Eu acho que é um jogador que sai de um West Ham em ascensão e vai para ser o grande jogador do Tottenham, já que o grande jogador saiu, né? Então, o Kudus ele vai poder ser o jogador, tanto ele como o Matt Stell, né?
que era o atacante do Bayern de Munique, que tinha uma demonstração boa lá. Então, assim, é um time que eu tô querendo ver. Principalmente porque teve algumas perdas, né? Como, Eu por acho exemplo, a assim, saída do Højbjerg, que era um xerifão ali naquela meiuca, né? Eu acho que ele era um dos grandes jogadores. Você tem a não renovação com Reguilhon e Timo Werner, né? Que são jogadores que fim de empréstimo e fim de contrato. E agora a saída de Song, né? Então, assim, o Tottenham ele vai ter nesses jogadores, né, Theo e Kudus, essa tentativa de renovação ofensiva. Principalmente porque hoje o que resta é Richarlison. Claro quando que tem o, o ponta direita. É Kusevich, não, Kulusevich, é Kulusevski. Kulusevich, Kulusevski. mano, vou dizer uma coisa. Eu acho que nenhuma contratação que o Tottenham faça nessa temporada vai suprir a saída de som. Tanto Não, na também não questão acho. de, tanto na questão de idolatria como na questão de campo. Mais importante, o som ele já estava que nem o Salah. Não puxava mais contra-ataque partindo do meio-campo. Já era um jogador para fazer dupla de ataque, não mais um ponta. Já é Então, 33 anos já, pô. mas assim, pelo que Son jogou e pelo que Son poderia jogar, eu acho que dificilmente vai ter um jogador que consiga chegar e fazer o que ele poderia fazer. Eu vou confessar. Ei, Gosto muito. rapidinho. Deixa eu Fala. só dar uma interrompida. É que meteram aqui. E o Cole Palmer? Bola de ouro? Não merecia bola de ouro nem no Mundial. Nem no Mundial. Exatamente. Quanto Nem mais no Mundial. agora. E sou torcedor do Chelsea, hein? Não merecia nem a bola de ouro no Mundial. O melhor jogador do Mundial foi John Arias, do Fluminense, o melhor jogador. Se tu pega da projeção do que um time poderia fazer e de um time no futebol que não fosse da Europa poderia fazer, Concordo, concordo. eu acho que ele fez o auge que se poderia. Concordo. Inclusive a gente vai chegar e falar dele, né? Porque Uhum. vai chegar nele. Mas enfim, o É, West Ham. vamos lá. É, só terminar a fala. Ah, sobre o som. Gosto muito do futebol do Kudus. Eu acho que ele tem um cara que tem muito a acrescentar, mas eu acho que ele ainda não tem o perfil de ser a estrela de um time do Big Six. Eu acho ele ao redor de uma estrela, ele conseguiria brilhar mais do que ele sendo a própria estrela, né? E quando a gente fala sobre o West Ham, a gente entra mais uma vez num time que está em decadência, um time que teve uma ascensão muito boa na temporada retrasada, não é? E hoje é um time que só fez cair. Tanto é que aí perde alguns dos principais jogadores, né? Como o lateral Cresswell, como o lateral Kufal, como o goleiro Fabianski, que é o símbolo do West Ham. Você tem a saída dos zagueiros do Mar. Ou seja, você tem a saída de Antônio, pô. Antônio, o atacante, Falta de renovação. o atacante mais arrastador de bola que eu já vi, assim. Para mim é ele e Traoré. Só que Traoré não sabia chutar. Pelo menos Antônio sabe. Meu irmão, Então, assim, Antônio, é, o um, que é o é uma linha de Antônio? É impacto muito chato bem. contra o Chelsea, velho. É Cara uma linha de chato, impacto bem velho. forte. Ele só não é E pior do que o Papi Cissé, velho, do Newcastle, velho. Cara chato, velho. Cissé, tá falando Cissé dos anos 2000, né? Não, aquele não é o Djibril Cissé, não. O Papi Cissé Ah, é o que era do Newcastle. Que jogador chato, velho. porque o Cissé, Jogou no Liverpool. Não, esse esse é o não. cabelo branco. Isso, esse não, esse não, esse não. Esse é seleção, né? Esse aí era ele, Trezeguet, Henry. Isso aí era chato também, mas Era para chato, fazer gol mas no era Chelsea bola. era o Papi Cissé. Tô ligado, tô ligado. Ó, pra finalizar, a gente chega no Wolverhampton, aquele time dos Lobinhos, que tá parecendo. Se o Wolverhampton já foi o Portugal na Europa, né? Portugal na Inglaterra, hoje o Wolverhampton tá quase o Sul-América na, na Inglaterra, né? Eu acho que é Porque se tornou um o time que vai exemplo atrás de jogador barato.
Eu acho que é o grande exemplo do Brighton, né? Eu acho que olhar esse mercado tem muito do Brighton que tentou essas contratações. Não sei quem. é, não sei se o John Arias, num campeonato de 38 rodadas, de tanto em posição física, apesar da altura, o John Arias é muito forte. Não sei se ele vai conseguir render na Europa, num campeonato de 38 rodadas, o que a gente viu numa Copa é, é, no Mundial. Então, assim, para 38 rodadas, possa ser que o John Arias não consiga manter. Ele não conseguia manter esse rendimento no Fluminense. Aquele Fluminense campeão e tal, ele jogou muito, mas é, ele já estava demonstrando uma irregularidade. Para Já. um campeonato com 38 rodadas, a gente não vai ver John Arias brilhando 38 jogos. Nenhum Até porque jogador ele não vai consegue conseguir isso. arrastar a bola como ele arrastava aqui. Mas eu acredito que é um bom nome, é um jogador que chega para ser titular, é um cara que chega no auge da carreira, é um cara que chega no clube, que possivelmente vai brigar por meio de tabela, meio para baixo de tabela. Então, eu acho que é uma bela contratação, é um investimento que nenhum time do Big Six teria coragem de fazer, mesmo depois dele fazer aquele jogo no Mundial, muito por Porque conta é um da idade. jogador já velho, né? Muito por conta da idade, mas eu acho que para Wolverhampton é um cara para Nottingham Forest, é um cara para West Ham, é um cara para Aston Villa, é um cara para Everton. Então, assim, é uma boa contratação. O time tem umas saídas que eu acho pesada, apesar de não achar que seja um craque, o Matheus Cunha vai fazer muita falta. Vai porque o Wolverhampton estava jogando em função dele. Os teus olhos brilham quando fala de Matheus Cunha. Não, pô, peraí, você é muito chato, velho. Esse bicho ainda vai ser seleção brasileira mesmo, assim, jogador fixo da seleção brasileira. Mas, ó, só para poder colocar, perguntar aqui, né, quem acha que vai ser o melhor sub-20 do mundo? Não tem como disputar com o Lamine Yamal, né? Mesmo discordando de muitas posturas, acho que ele é o jogador, inclusive, para disputar a bola de ouro normal, né? Então, assim, não tem como. Hoje não tem nenhum sub-20 melhor do que ele, não. É, Em relação ao Yamal, né, o melhor sub-20 do mundo, eu acredito que não tem um jogador hoje, aí é do meu estilo de gostar de assistir futebol, não tem um jogador no futebol mundial que eu mais queira parar para assistir do que o Lamine Yamal no futebol atual. Quando tem jogo do Barcelona, assim, eu paro para poder assistir Lamine Yamal jogando, porque eu sempre espero que vai vir uma jogada boa, uma jogada espetacular, um drible fora de hora, uma jogada ofensiva, uma bola perdida que vira chance de gol. Então, é o jogador que eu mais paro para assistir hoje no mundo do futebol, é o Lamine Yamal, em questão de atleta único. Ó, As saídas do Wolverhampton, é, do Ethno-Ri e do Matheus Cunha, vai ser algo que pode ser devastador para um time que já vem brigando para não cair. Essas perdas aí, pode ser uma pá de cal para um time que não merece cair, velho. Eu gosto muito do Wolverhampton, o time do Lobinho na Lobinho. Premier League. Ó, como já são 11h24, quer dizer que a gente tá batendo quase uma hora aí da nossa live, então quando a gente extrair esse áudio já vai dar um BO para mim fazer a edição. Eu vou fazer só aquele Manda a famoso. atenção, mano. Avisa a galera que O tá lá início do é igual. Meia Ó, Cancha mas Pernambucana. escuta, fazendo só aquela velha linha, perguntinha rápida. Eu jogo a pergunta, você só responde o time, beleza? Tranquilo. Sem pensar. Bora. Campeão da Premier League. Liverpool. Rebaixado. Sandra, Blitz e Burley. Cotado para Liga Europa. Brighton. Vai decepcionar. O Nike. Quer dizer, se alguém tem uma expectativa no Nike, É a surpresa. então, se você estiver apostando na decepção, ele não vai decepcionar na arte de decepcionar. Então é um acerto. Mas se você pegar as contratações, eu vou botar no Nike, até porque eu odeio esse time. E para finalizar, um time que pode sair de baixo e conseguir lutar por uma vaga na Champions. Nottingham Forest de novo.
Beleza. Valeu, boy. Matamos aí 1 hora e seguramos impressionantes 4 seguidores. Mano, fala aí pra galera que continua aí assistindo a gente. Quando a gente fizer as postagens nos stories, coloca o link para acessar o Meia Cancha Pernambucana. Isso, o Faz a podcast. divulgação que tem áudio novo, tem novo episódio. E coloca assim, editar, mano. Coloca de todo jeito que tiver De aí. todo jeito mesmo, né? É que a gente só tem 25 seguidores mesmo. Então a galera vai. Não vai ter nenhum risco de desagradar ninguém. Beleza? Vai, boy, falou. Valeu, Até a valeu, valeu, próxima. Almeida. Semana que vem. Falou.